Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma vista geral nas notícias, principais posts que foram divulgados nos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. 2 semanas acumuladas aí, vamos tentar agora recapitular tudo que foi divulgado aqui nesses 2 blogs. Lembrando já de antemão que eu ficaria muito grato se você pudesse se inscrever no canal, curtir o vídeo e também acionar o sininho aí do canal para que você possa receber os avisos de novas postagens toda vez que eu divulgar aí um vídeo novo no meu canal, tá bom? Vamos lá, blog outraleitura.com.br, começo aqui com uma... Na verdade você vai perceber que 2 assuntos praticamente tomaram conta aqui do blog Outra Leitura durante essas 2 semanas, isso é inevitável, porque tem se falado muito atualmente, especialmente porque estamos vivendo aí os dias do Sino da Amazônia, tem se falado muito sobre a questão ambiental, mudanças climáticas, e eu tenho analisado isso já faz tempo, que implicações isso traz para o contexto profético e coisas que nós aguardamos aí no futuro próximo, né? E eu relembrei aqui que no dia 4 de março de 2010, 9 anos atrás, a Folha de São Paulo me entrevistou e o tema era justamente criacionismo e aquecimento global. Que relação há entre uma coisa e outra? E naquela ocasião eu pude dar um recado já falando aí sobre o ecumenismo e sobre pautas pagãs que acabam sendo trazidas, né, a reboque com essa temática aí do ambientalismo, do aquecimento global. Postei também aqui, logo em seguida, cientista sueco defende canibalismo para combater aquecimento global. Sim, eu sei, é um absurdo, é uma coisa totalmente extrema, mas o fato é que as ideias vão sendo soltas por aí, vão sendo dadas, né, vão sendo publicadas. Algumas são extremistas, algumas são absurdas, como essa aqui desse sueco, mas outras são bem simpáticas. E uma delas, como já vimos, e não custa repetir, é justamente o descanso dominical, como está previsto lá na Carta Apostólica Laudato Si do Papa Francisco, porque essa é uma pauta, é uma proposta simpática que certamente será bem aceita por todos, independentemente da religião que professam ou da falta de religião também. Depois postei aqui um texto muito interessante, 2.300 anos e a perfeição da cronologia profética. Isso porque na semana passada começamos a estudar uma nova lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudos bíblicos mundial da Igreja Adventista. Todo o planeta, todos os adventistas no planeta estudam semanalmente esses guias de estudo, que são recursos para que as pessoas possam compreender mais a Bíblia Sagrada. E neste trimestre estamos estudando os livros de Esdras e Neemias. Como na semana passada foi mencionado de novo ali o decreto de Artaxerxes, que permitiu a reconstrução de Jerusalém e deu início à profecia dos 2.300 anos, trouxe aqui para você um artigo bem interessante falando sobre cronologia, a perfeição das profecias. Isso é realmente algo que fascina quando estudamos a Bíblia e percebemos como as datas proféticas, o calendário de Deus nas profecias é tão preciso. E como eu disse a você, ambientalismo tomou conta aqui do blog por um bom tempo, né? E a matéria aqui é Ambientalismo e a Nova Religião Mundial. E eu disse isso há 10 anos. Eu resgato aqui também um texto que publiquei, na época eu era editor do caderno de jovens da revista Adventista, e eu publiquei uma pequena nota sobre isso, aquecimento global é a nova religião. E quanto eu saiba, foi a primeira vez que na literatura adventista apareceu a palavra ecumenismo, que na verdade é uma expressão que junta aí 2 palavras, né? Ecologia e ecumenismo. Ecumenismo é um esforço ainda mais amplo, no sentido de unir as pessoas, de unir ideologias, esforços para, como dizem eles, salvar o planeta. Tanto quanto eu saiba, a primeira pessoa que no meio adventista tratou desse assunto mais profundamente foi o pastor Sérgio Santelli, meu colega, meu amigo. Fizemos um mestrado em teologia juntos e então conversávamos muito na época, em 2007, 2008, sobre esse assunto do aquecimento global e as implicações proféticas disso aí. E ele então postou no blog dele, Minuto Profético, uma série de textos, pequenos textos sobre isso aí. Em 2008, eu falei na capela, no auditório da Casa Publicadora Brasileira sobre o tema ecumenismo. E foi gravado, inclusive, está no meu canal, é um vídeo antigo já, de 2008, mas ali também eu comentava a respeito dessa questão ambiental. Na época, Al Gore era o maior defensor dessa bandeira, produziu aquele documentário intitulado Uma Verdade Inconveniente. E hoje a Greta Thunberg, essa menina de 16 anos, tem sido a testa de ferro, digamos assim, né, dos interesses que estão por trás desse movimento ambientalista.
Então fica aqui o registro, né? 10 anos atrás a gente já estava tratando desse assunto, poucas pessoas talvez percebessem a relação disso, algumas até nesse meio tempo, né, nesses 10 anos, acharam que isso era um exagero de nossa parte, do pastor Santelli e da minha parte, porque deu uma arrefecida, né, no assunto, mas agora voltou com toda a força. Ele não tinha desaparecido, estava apenas assim, sendo gestada uma planta ainda maior, né, que viria com muito mais pujança, e aconteceu. Agora estamos vendo aí o catolicismo, estamos vendo aí interesses internacionais, o Sínodo da Amazônia acontecendo neste momento, vamos aguardar aí o documento que vai ser gerado a partir disso aí. Também quero fazer uma pequena ressalva aqui de que isso não se trata de sensacionalismo e nem de alarmismo. Há uma diferença muito grande entre dar o alarme, que era o papel do atalaia, né, quando ficava ali sobre os muros das cidades, avisando quando chegavam exércitos inimigos, então dar o sonido certo à trombeta, como se diz, né, dar o alarme correto. E o alarmismo, quer ver um exemplo de alarmismo? Pessoas que estão sugerindo que no ano que vem, em maio, porque haverá uma reunião, já noticiei isso aqui para você e também já publiquei aqui no blog, ano que vem o Papa convocou uma reunião com líderes mundiais, lá no Vaticano. Certamente que esse assunto é importante, é interessante, mas dizer com isso que o decreto dominical será assinado em maio do ano que vem, aí já é forçar a barra e realmente trata-se de alarmismo. Por que isso é complicado e até perigoso? Porque se nós fixarmos datas e as coisas previstas não ditas, né, anunciadas, não acontecerem nessa data, as pessoas que nos acompanham vão ficar nos considerando como pessoas sem crédito, né? Vão até desanimar, porque as coisas não acontecem. Então o que temos que fazer é analisar as tendências, isso sim temos que fazer, um olho na Bíblia e outro nas profecias, outro nas notícias, né, nos acontecimentos, analisar as tendências, os movimentos mundiais, acompanhar isso aí, mas não ficar presos a datas, né, e estabelecer datas para os eventos proféticos. Isso nós não devemos fazer, nem podemos fazer. O próprio Jesus disse que o dia e a hora da sua vinda ninguém sabe. Ele não quis nos revelar essas datas para que a nossa fé não estivesse baseada em cumprimentos de coisas, ou de datas, ou de profecias. A nossa fé tem que estar baseada em Cristo, em nossa relação com Ele. Demore o tempo que demorar, nós estamos preparados. Se eu morrer amanhã, estou pronto para, quando Jesus voltar, ressuscitar e morar com Ele para sempre. Se o mundo levar aí 5 anos mais, 10 anos mais, não sei se podemos falar em termos de tanto tempo assim, mas enfim, se o mundo durar 10 anos mais, 20 anos mais, também não nos importa. O que importa é estarmos de mãos dadas com Jesus o tempo todo. Mas isso não faz com que nós devamos cruzar os braços e nos alienar das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque nesse momento coisas muito importantes e sérias estão acontecendo no mundo, e uma delas é essa agitação em torno do ambientalismo, das mudanças climáticas, né, porque isso aí favorece sim a adoção de medidas extremas, porque para salvar o planeta temos que fazer coisas talvez até muito drásticas. Outro post, Isaac Newton era ocultista? Eu fiz questão de publicar um texto aqui do meu amigo Josué Cardoso, ele que é matemático, físico e trabalha atualmente na Agência Espacial de Israel. E ele escreve aqui um pequeno texto desmistificando essa ideia de que Newton seria um ocultista, teria sido um falso cristão. Eu coloquei aqui, linkado nesse texto, um pequeno vídeo de uma doutora em física que faz a mesma coisa que o Josué fez aqui. Salva a reputação de Isaac Newton, como se precisássemos fazer isso, né? Mas o que acontece? Os terraplanistas, esse pessoal que acredita que a Terra é plana, como negam também a existência da gravidade, porque se a gravidade existe, cai por terra essa ideia deles, né? Eles então passam a denegrir os cientistas que falavam da gravidade. Isaac Newton, Einstein, e alguns chegam até a se colocar acima desses cientistas, como se eles fossem grande coisa, né? Como se eles tivessem dado grande contribuição para a ciência, como foi o caso aqui de Newton, por exemplo, né? Que avançou em tantas áreas do conhecimento e tem um legado sólido. Mais do que isso, eu tenho aqui na minha biblioteca, em algum lugar aqui, o livro, né? Estudos sobre Daniel e Apocalipse, de Isaac Newton. Ele era um cristão. Embora tenha enveredado na pesquisa por áreas como alquimia e outras mais, porque ele era um curioso, ele queria entender as coisas, e a alquimia naquele tempo, no tempo de Newton, estava muito relacionada com a química, né?
não podemos dizer que ele não foi um cristão por causa disso. Eu tenho aqui em minha biblioteca, por exemplo, livros islâmicos, livros do budismo e outras literaturas. Já li livros de autores ateus como Richard Dawkins e outros. Isso faz de mim menos cristão? Obviamente que não. Então, espero que esse pequeno texto, né, faça as pessoas pensar antes de acusar, denegrir cientistas, pensadores, só porque eles não se alinham com a forma delas pensarem. O outro texto que eu postei aqui, eu gostaria que você não só assistisse ao vídeo que está ligado a esse texto, mas lesse também, refletisse a respeito disso. O título é O Criacionismo e o Novo Espetáculo Paralelo de Satanás. No século XIX, quando Deus despertou o movimento adventista e criacionista, trazendo à tona as 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 e 7, o diabo ele tentou fazer aí, lançar uma cortina de fumaça, criar um espetáculo paralelo para ofuscar esse movimento poderoso que iria ajudar a restaurar a verdade bíblica e criacionista sobre a Terra. Ele então cria na mesma época, né, ou ajuda a desenvolver pelo menos ideias como evolucionismo, espiritualismo, o marxismo e outras coisas mais que aconteceram lá no século XIX, meados do século XIX, que estão nesse texto, justamente para ofuscar a bandeira criacionista. E hoje nós estamos vendo o fenômeno se repetir. Hoje tem se levantado aí pessoas com ideias esdrúxulas, como o terraplanismo, como essas campanhas contra a vacinação, que estão permitindo que doenças antes erradicadas estejam voltando, e outras ideias mais, como a de que o homem não teria ido à Lua e coisas assim, que não tem nada a ver com a nossa pregação, né? E no entanto eles estão tentando, essas pessoas tentando relacionar isso com o criacionismo, como se elas fossem as defensoras legítimas da Bíblia, e isso só está trazendo opróbrio, só está trazendo deboche para a causa cristã e criacionista. Esse texto aqui faz uma reflexão sobre esse novo espetáculo paralelo de Satanás que tenta ofuscar a verdade. Postei também aqui um texto sobre os gigantes nefilins e as pirâmides do Egito. Há muita especulação também aí em canais do YouTube. O YouTube, né, é uma bênção. Eu estou divulgando esse vídeo no YouTube. Mas também permitiu o alastramento de ideias, de teorias da conspiração, de pessoas que não têm compromisso com a verdade e que lançam suas ideias por aí e muita gente acaba acatando, aceitando isso, seguindo isso, sem refletir a respeito. Algumas pessoas têm pregado por aí que os nefilins, é uma ideia antiga até, mas agora com o YouTube ela volta com força, várias ideias voltam com força, né? De que os nefilins seriam resultado de cruzamento de sexo entre anjos caídos e seres humanos, porque a Bíblia fala que os filhos de Deus, eles se encantaram, né, pelas filhas dos homens, então seria assim, anjos com mulheres humanas, o que é um absurdo total. A Bíblia deixa muito claro que anjos não procriam, anjos não têm relações sexuais. E uma série de outras coisas também que nesse texto aqui estão elencadas e que mostram a incoerência desse tipo de pensamento, de que os gigantes teriam sido resultado desse cruzamento entre anjos e seres humanos. Postei também um vídeo sobre isso, está aqui no canal, está aqui linkado nesse texto também, eu convido você a assistir, os gigantes nefilins, ou Nefilins, né? E as pirâmides do Egito. Acabam até resgatando ideias aí evolucionistas, como a do escritor Erich von Däniken, cujo livro Eram os Deuses Astronautas, lá nos anos 80, 90, fez muito sucesso. Ele ensinava que as pirâmides, por serem tão perfeitas, tão majestosas e grandiosas, não podiam ter sido construídas por seres humanos. Então teriam que ter tido uma ajudinha aí de extraterrestres ou coisa parecida. Na verdade, esse é um pensamento evolucionista, porque se nós formos criacionistas, entenderemos que no passado distante, os seres humanos eram muito mais capazes, mais fortes, mais inteligentes, longevos, e é perfeitamente possível que eles tenham construído, e de fato construíram, obras grandiosas como as pirâmides. Na Bíblia temos ali relatos de patriarcas no passado e homens do passado que construíram até cidades e grandes coisas. A Arca de Noé, por exemplo, é uma grande embarcação de madeira que foi construída por seres humanos, sim, né? O criacionista entende dessa forma. Evolucionistas e conspiracionistas acabam divulgando ideias que não têm fundamento. Pais que bebem álcool prejudicam a saúde do bebê. Uma pesquisa recente que se soma a outras que têm mostrado realmente que o consumo de álcool, não importa a quantidade, é nocivo, causa câncer e outros problemas. E agora perceberam também que
pais e mães que bebem, que consomem álcool, estão com isso colocando em risco a saúde dos seus filhos, da sua prole, né? Então, até recomendo aqui que se a pessoa quiser ter filhos, que ela pare de beber pelo menos um ano antes. Eu diria mais, não beba nunca, não vale a pena. A Bíblia já recomenda não usarmos bebida alcoólica e a ciência hoje, ela confirma, mostrando os malefícios disso. Nota de esclarecimento da Sociedade Criacionista Brasileira, que repudia a tese da Terra plana. Então eu resgatei aqui uma nota de 2017, que está sendo atualizada para novamente ser divulgada nos meios de comunicação, porque pode parecer para alguns que, como os criacionistas, né, defendem a Bíblia, eles seriam então naturalmente terraplanistas, nada mais falso, né? Alguns criacionistas, alguns cristãos têm defendido essa bandeira, mas aqueles que estudam profundamente a ciência e a Bíblia sabem que isso não tem sentido. E a Sociedade Criacionista Brasileira é uma entidade que tem quase 50 anos de atuação séria no Brasil. Ela repudia qualquer tipo de associação entre o nome dela e essa ideia do terraplanismo. Está aqui a nota e é bom que as pessoas saibam de que realmente não há nenhuma relação de uma coisa com a outra. A beleza e os mistérios de Órion. Eu postei aqui um pequeno texto que fala daquelas palavras de Ellen White com respeito à constelação de Órion e mostro aqui que um astrônomo nos anos 50, Julio Minhan, ele escreveu um livro e nesse livro ele menciona essa citação de Ellen White da constelação de Órion. Um assunto bem interessante, quem sabe no futuro ainda faço um vídeo mais detalhado sobre isso, porque ele realmente chama muita atenção, especialmente os adventistas que leem os livros da escritora Ellen White. Família e o portfólio de Deus, mais um texto aqui da minha esposa Débora, ela que é uma das colunistas aqui do blog outraleitura.com.br, e ela mostra que realmente nada justifica o sucesso em outras áreas e o fracasso na família. Ela mostra aqui que a família, como ecoando as palavras de Ellen White também, que uma família bem ordenada é o maior testemunho que se possa dar a respeito do poder do Evangelho. Leia esse texto se você é pai, mãe, filho também, enfim, todo mundo faz parte de uma família, né? Leia esse texto e reflita, por favor, no que a minha esposa escreveu aqui. Terraplanistas são destruidores de reputação. Eu aprofundo aqui aquela reflexão a respeito do que eles têm dito sobre Isaac Newton, sobre cientistas, né? E, como eu já disse, eles procuram destruir reputação para tentar validar o argumento deles e descreditar o argumento daqueles que pensam diferente, né? Então é lamentável. Fizeram isso comigo também, eu tenho sido alvo aí infelizmente, de acusações falsas em vídeos, né, de terraplanistas. Alguns acham que eu sou sócio da NASA, que eu seria uma espécie de jesuíta infiltrado na igreja adventista. Olha, é duro ouvir essas coisas, né? Eu até diria que provem então, né? Se isso é fato, que provem, que mostrem evidências concretas disso. Eu sei em quem eu creio, em quem eu tenho crido e por que eu sou criacionista hoje, porque eu abandonei o darwinismo há mais de 20 anos e Deus conhece realmente o meu coração e sabe das minhas intenções. E eu procuro refutar aqui, especialmente uma acusação que foi feita a respeito de um financiamento que a NASA concedeu a uma pesquisa realizada por um professor da Universidade de Andrews. Alguns terraplanistas desavisados, não querem saber da verdade, acusaram, né, a Igreja Adventista de receber verba da NASA. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, foi a universidade que, por meio de um edital feito por um professor, recebeu essa verba para pesquisas a respeito da magnetosfera. A NASA é uma agência de fomento à pesquisa, assim como a FAPESP e outras aqui no Brasil. O CNPq, ela fornece bolsas e financiamentos para pesquisas em várias universidades. E a Universidade de Andrews, por meio desse professor, conseguiu também um financiamento. Infelizmente, um terraplanista, pelo menos, no seu canal, lançou aí dúvidas, mentiras, calúnias a respeito disso, tentando, como eu disse, denegrir pessoas, reputações, para se firmarem com a ideia deles. Sínodo, Greta Thunberg, reunião mundial com o Papa, entenda o momento atual. Eu fiz aqui uma postagem só para colocar 3 dos últimos vídeos que eu gravei sobre esse assunto, um sobre o Sínodo, outro sobre mudanças climáticas e um sobre a Greta, para que você tenha essa facilidade de ter num post só os principais últimos vídeos em que eu comento esse assunto, o assunto do momento aqui. Quando o fanatismo se torna arrogância. Triste isso aqui, viu? Vou colocar aqui a imagem para você ver. Uma mãe
quando recebeu a filha em casa e viu a prova dela, acho que de geografia, que mostra aqui o sistema solar, o formato da Terra, o formato de esfera, né, da Terra, ela riscou tudo isso ali, disse que era mentira e, não se contentando com isso, acabou postando também nas redes sociais esse descontentamento dela. É lamentável, né, que isso aconteça. Tomara que essa menina não seja tão exposta assim também à ignomínia, né, ao desprezo. E aí linkei aqui nesse post, nessa notícia aqui sobre essa atitude dessa mãe. Aliás, eu reflito aqui também, por exemplo, sobre a atitude do Naor Neves, meu amigo geólogo, adventista, criacionista, que quando cursava geologia numa federal, ele fazia assim, dividia a prova ao meio. De um lado ele escrevia o que o professor queria saber, avaliar se ele sabia, e no outro, respeitosamente, ele escrevia o que ele pensava como criacionista. E ele foi aprovado, né? Foi um bom aluno. Sempre tratou com respeito os colegas e os professores que pensam diferente. A atitude desses terraplanistas aqui, de outros conspiracionistas, tem sido tudo menos respeitosa. Tem sido jocosa, tem sido desrespeitosa, tem sido injuriosa, caluniosa, e isso não leva a nada. Isso é coisa de cristão? Com certeza não, né? E eu então linkei aqui nesse post um vídeo interessante. Um desses terraplanistas, né, o Leandro Batista, ele foi convidado pelo canal GNT para um programa. Ele está lá numa praça, em algum local público, e aí professores, acadêmicos vão até lá conversar com ele sobre o terraplanismo. E sinceramente, ele passa vergonha aqui em muitos momentos, mostrando um desconhecimento de ciência básica. Para você ter uma ideia, eles apelam para coisas como coisas mágicas até, né? Para explicar o eclipse lunar, por exemplo, já que a Terra não pode fazer sombra na Lua, porque a Lua estaria aqui na atmosfera terrestre, como o Sol também, veja só a que ponto se chega. Essa sombra seria, então, na verdade, a Lua sendo coberta por um corpo obscuro invisível. Nunca se viu, nunca se detectou, mas ele tem que existir para explicar um fenômeno que claramente se aplica a um sistema de Terra, Lua, Sol, como nós conhecemos, como a ciência nos mostra, como os telescópios nos mostram, como as naves que foram para o espaço têm mostrado. Então, são coisas assim muito absurdas, né? O Sol não diminui quando ele chega ao horizonte, já que o Sol é tão pequeno e está aqui dentro da Terra, ao se afastar de nós, deveria ficar menor, mas ele não fica menor porque a atmosfera cria um efeito de lente. E por aí eles vão aumentando as desculpas para explicar coisas que não têm sentido nesse modelo. Por favor, assista esse vídeo da GNT e veja como são as coisas, né? O que não te disseram sobre o Outubro Rosa? Postei aqui um vídeo que está aqui no canal. Eu pedi autorização para a doutora Priscila, que é ginecologista. Ela gravou um vídeo muito interessante sobre prevenção do câncer de mama. E eu, então, com a autorização dela, postei no meu canal esse vídeo que vale muito a pena ser assistido. Tem coisas que não estão sendo muito bem esclarecidas. Por exemplo, o exame chamado autoexame, ou mesmo a mamografia, eles não previnem o câncer de mama. Eles apenas diagnosticam com alguma antecedência, são muito importantes, sim, mas o que previne realmente o câncer, qualquer tipo de câncer, é um estilo de vida saudável. E eu falo sobre isso aqui, a doutora Priscila também fala, nesse vídeo que vale muito a pena você assistir. No blog criacionismo.com.br postei o seguinte: terraplanista distorce palavras do Nobel de Física. Isso é grave, hein? Michael Mayor foi agraciado aí com o Nobel de Física neste ano, e ele disse numa entrevista que não vê realmente como algo possível o ser humano povoar exoplanetas, porque estão muito distantes da Terra, então não tem como a gente ir até lá, pelo menos não com a tecnologia que temos hoje. E aí o que fez um terraplanista, o Leandro mesmo, né? O que ele fez no canal dele, ou no vídeo dele? Ele posta um vídeo com um título mentiroso, dizendo que o prêmio Nobel teria dito: ninguém vai sair da Terra. Não foi isso que o homem disse. O homem disse que não vê possibilidade, eu vou repetir para deixar bem claro, de o homem povoar outros planetas porque estão muito distantes, os exoplanetas, né? Agora, ele não falou que o homem não pode sair da Terra, porque eu sei o que está por trás disso. A ideia do domo, né? Um domo sólido, firmamento, a tradução da palavra raquia no hebraico, que também permite entendermos como expansão ou atmosfera. Mas eles colocam ali como um domo sólido intransponível. Então, não dá para explicar, por exemplo, os asteroides, né? O que seriam essas crateras aqui embaixo? Estranho, né? Então eles têm que explicar também de alguma outra forma meio miraculosa, meio mágica, né?
Não dá para explicar um monte de coisa. As estrelas não existem, né? São objetos ali fixados no domo, talvez. Os planetas, como eu já ouvi alguns dizerem, são hologramas e coisas desse tipo aí. Agora, o pior aqui é a calúnia. Se o Dr. Michael fosse brasileiro, entendesse português e tivesse contato com essa inverdade, eu acho que cabia até um processo por calúnia aqui, porque realmente foi uma distorção total das palavras dele. Ou o youtuber não entendeu, o que se trata de ignorância, ou ele realmente fez este caso pensado, o que se trata de má intenção, né? De usar a autoridade de um cientista sério, premiado, para fundamentar uma tese que não tem sentido nenhum. Mais uma aqui então, a última postagem que eu publiquei hoje. Pesquisador prevê que a democracia vai colapsar. Mais um cientista social aqui, Rosenberg, percebendo uma coisa que já tenho dito aqui no canal também, já disse também no vídeo Cenário Profético, duas faces da mesma moeda. Inclusive tenho aqui um livro que eu já indiquei para vocês, é o Povo contra a Democracia, um livro muito interessante. São autores seculares, são pesquisadores, né, que não tem que ver com o contexto religioso, mas que estão percebendo realmente que o mundo caminha para algum tipo de imposição, de autoritarismo, né, e a democracia sendo corroída com o tempo. Um cenário bastante favorável à aprovação de leis coercitivas que, de fato, no fim das contas, vão prejudicar a vida de pessoas que querem se pautar unicamente pela Bíblia e não por ideias pagãs, ideias que posam de soluções para a humanidade, mas que no fundo vão cercear as liberdades. É isso aí. Foram essas as notícias então dos blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Repito e peço para você, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostou e acione o sininho para que você possa receber os avisos de novas postagens. Desejo a você um sábado muito feliz e abençoado. Fique então com o meu abraço.